Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Vamos hoje dar início à primeira aula acerca dos princípios da administração pública, daquele conhecimento específico para o seu concurso público, tá bom? Bom, para você que eventualmente ainda não acompanhou a minha aula, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estaremos juntos para a aprovação do seu concurso público, tá? Bom, como eu disse na nossa primeira aula, todas as aulas do YouTube são gratuitas, você não paga nada. A única coisa que você precisa fazer é ativar o sininho e se inscrever no canal. Porém, se você quiser estar também ajudando o canal, todos os materiais que eu vou usar em todas as aulas aqui para o seu concurso da parte de legislação, todos esses slides, se, por exemplo, se todas as aulas finalizar com 300 slides, 400 slides, não importa, é um valor único de R$ 10. Isso se você quiser adquirir. Adquirindo ou não, você tem acesso a todas as aulas gratuitas aqui no YouTube. É mesmo para ajudar na manutenção. Então, por exemplo, agora eu adquiri um número, um outro número comercial, então ali para me ajudar a manter. Por exemplo, recentemente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu adquiri essa mesinha aqui digitalizadora, ou seja, todos esses avanços, pequenos avanços que nos pequenos detalhes ali que Deus vai abençoando. Então, se você quiser, basta colocar aqui no comentário, eu quero material, desejo material, você tem um material para o resto da sua vida por um valor único de R$ 10, fechou? Então vem comigo, vamos parar de falar, porque o que importa aqui é a aula, tá? Vem comigo, pessoal. Pois bem, temos os conhecimentos específicos lá no seu edital, tá? E dentro desse conhecimento específico, o que foi cobrado? Princípios da administração pública. Essa é a primeira aula dos conhecimentos específicos. Aula um que eu coloquei, se não me falha a memória, tem um dia, foi acerca da legislação orgânica, que já são os conhecimentos específicos, tá? Então, tem toda essa parte da administração, princípios, atos da administração, nós veremos tudo isso, tá? Tudo, 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 tudo. Sendo da vontade de Deus, veremos tudo. Vem comigo. Primeiro ponto que nós precisamos entender para falarmos sobre princípios da administração pública. Deixa eu pegar aqui minha caneta porque nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro deles, o que é a administração pública? Dentro aqui, nós podemos colocar o que é o direito administrativo. O que é o direito administrativo? Dentro dessa administração pública, aonde entra, por exemplo, os agentes públicos, que nós vamos ver muito mais à frente, tá? Muito assim, eu falo que nós veremos muito um pouquinho mais à frente. Aonde entra aqui os agentes públicos? Aonde entra aqui o cargo, função? Aonde entra? Aonde vem aqui, por exemplo, a parte de organização administrativa, tá? Onde entra aqui a administração pública direta, indireta, ou seja, a administração pública, ela é imensa, ela é gigante. E você tem várias formas de poder entender a administração pública. Entendendo a administração pública, a gente consegue compreender o que poderia ser, o que é, ou o que são, melhor dizendo, os princípios da administração pública. Em regra, os princípios da administração estão contidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. No nosso artigo 37 da Constituição Federal, nós temos um rol, tá, de princípios, mas que esse rol de princípios
ele também pode ser estendido a outros princípios, tá? Então, ou seja, os princípios do artigo 37 da Constituição pode ser muito mais além. O artigo 37, ele elenca alguns princípios, porém isso não proíbe que outros princípios da administração pública também venham a ser aplicados, tá? Mas nós vamos ver isso mais à frente. Em regra, nesse primeiro momento, nós vamos entender os princípios que estão definidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Falando um pouquinho da administração pública, nós vamos abordar um pouquinho a administração pública no seu sentido estrito. Ou seja, eu tenho a administração pública em seu sentido subjetivo e no sentido objetivo. No sentido subjetivo, eu ligo um pouco a um conceito mais assim, funcional. Ou seja, são as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem alguma função administrativa. Por isso que eu costumo dizer que é um conceito funcional. Então, por exemplo, o agente público, ele é um ser subjetivo, ele está no sentido objetivo da administração pública. Por quê? Porque é o agente administrativo que está ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Zezinho, que é um agente administrativo. Então, vem comigo. Vamos imaginar que ele é um servidor da administração. O que ele está prestando ali dentro da administração pública faz com que a função do cargo dele venha a ser exercida. Ele está exercendo o cargo dele. Já no seu aspecto objetivo, o que que nós temos? Se no sentido objetivo eu tenho um aspecto funcional em que alguém está exercendo alguma atividade em prol do interesse público, o que que seria o sentido objetivo? É o fim, ou seja, a finalidade. A atividade administrativa está sendo exercida, tá? Lembrando, pessoal, que tudo o que é feito pela administração através dos seus agentes, enfim, você tem como finalidade o bem coletivo, ok? Você tem o social, o bem coletivo. Você não tem o foco daquele agente, né? Você não. O agente público, por exemplo, ele não pode ter o foco, a administração pública não pode ter o foco do ser individual. Como assim, Rebeca? Não pode haver aquela, como que eu posso dizer, a busca de um interesse pessoal. Então, o Zezinho lá que estava, que eu coloquei no exemplo, ele é um servidor, só que ele busca o bem pessoal. Não, ele tem que buscar o bem coletivo, tá? A administração é isso. A administração ela age, ela atua, porém com o foco do coletivo, da sociedade, tá? Bom, aqui nós temos da administração pública, qual é o objeto de estudo que vai estudar a administração pública? Em regra, ali você tem direito administrativo, tá? A administração pública ela abrange a polícia administrativa, uma das abrangências é a polícia administrativa e o serviço público. Quando nós falamos de polícia administrativa, eu estou falando de algo bem diferente da polícia judiciária, tá? Cuidado com isso. Essa polícia administrativa seria uma polícia de, por exemplo, de fiscalizar, tá? Mas nós vamos falar isso mais à frente, é só mesmo para nós definirmos essa distinção entre polícia administrativa e a polícia judiciária, tá? Falando aqui da polícia administrativa, eu trouxe aqui bem rapidamente para vocês. É toda atividade de execução das limitações administrativas pela imposição de restrições impostas por lei ao exercício de direitos individuais. Ou seja,
Esse poder de polícia é quando, por exemplo, eu tenho uma. Vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma atividade. Então, vamos imaginar um restaurante, tá? Só para imaginar um restaurante. Esse restaurante, ele oferece comida para quem? Para uma coletividade. Coletividade. Só que pensem que essa comida que está sendo fornecida é uma comida estragada, ou uma comida que já venceu, enfim. Aí entra esse poder de polícia, ali naquele ato de fiscalizar, e averigua e fala: poxa, mas esse restaurante aqui, a comida que está sendo oferecida aos clientes, a essa coletividade, está estragada. Aí vem a administração nesse ato de poder de polícia fiscalizar. Então, tem ali, por exemplo, vai interditar aquele estabelecimento. Aí você tem ali toda aquela estrutura, enfim, todos aqueles órgãos fiscalizadores que vão fazer essa análise. Por quê? Porque o interesse coletivo é o foco. E aí tem-se muito uma questão de se o poder de polícia ele iria interferir na liberdade das pessoas, porque você tem uma privação do individual para a garantia do bem coletivo. Mas sempre que vai se sobressair, em regra ali você tem o bem coletivo. Fechou? Bom, ali mesmo foi só para explicar um pouquinho para vocês, para também já ir, como que eu posso dizer, preparando para assuntos futuros. Bom, mas voltando aqui para os princípios da administração pública, como eu falei para vocês anteriormente, em regra, você tem o artigo 37 da Constituição elencando alguns dos princípios administrativos. Então, diz o seguinte: administração pública direta e indireta. Vou lecionar uma aula em que eu vou explicar só o que é administração pública direta e indireta, mas de forma bem rápida para vocês. Administração pública direta: União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E ali você tem na administração direta, você tem, por exemplo, os municípios tendo ali as suas secretarias, a Secretaria de Educação, de Saúde, etc. Tá? Já a administração pública indireta, você tem ali autarquias, as fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, por exemplo, uma autarquia federal e INSS. Ou seja, a autarquia, em regra, você tem ali o exercício de uma função administrativa e não a busca de uma finalidade econômica. Mas ali mais à frente nós vamos falar disso. Fiquem tranquilos, eu vou deixar uma aula só para explicar sobre isso, porque aí nós vamos ver ponto a ponto desse assunto, tá? Mas só para você entender então, a administração pública, tanto direta quanto indireta, qualquer seja os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da, primeiro, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem ali o rol de incisos lá do artigo 37, que nós vamos ver o artigo 37 lá na aula sobre a Constituição, que foi lá pedido no seu edital, tá? Bom, quem eventualmente já estudou direito administrativo para algum concurso, sabe que para gravarmos quais são os princípios da administração, nós usamos um mnemônico muito conhecido, que é o famoso LIMP da administração. Por que LIMP? Porque o primeiro princípio, lá no artigo 37 da Constituição, é a legalidade, letra L. O segundo é a impessoalidade, letra I. Terceiro, moralidade, letra M. Publicidade, P. Eficiência, letra E. Então, se alguém perguntar para você quais são os princípios da administração, lembre-se do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora nós veremos cada um deles, o que comporta esses princípios. Bom, o princípio da legalidade é aquele princípio
que vai tratar dos direitos e garantias dentro da lei. Ou seja, tudo que a administração fizer, a administração pública em si, tá? Os agentes, os órgãos, tudo isso será pautado dentro da lei. Ou seja, a administração não pode fazer nada, se aquilo que ela vai fazer não estiver disposto em lei. É diferente da nossa legalidade? Sim. Porque enquanto a administração pública só pode fazer o que está na lei, ela não pode fazer algo que não está na lei, ela só pode fazer o que está na lei. Nós, particulares, a Constituição nos garante o seguinte, ó, vem comigo aqui lá no artigo 5º, ó, da Constituição. Eu amo ficar com a minha Constituição ao lado, gente. Inciso 2º do artigo 5º da Constituição, olha o que diz. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer. Se não está proibindo na lei, então eu posso fazer. Como disse, ninguém será obrigado. Eu, você não é obrigado a fazer algo se esse algo não estiver em lei. Então, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Eu estou com uma blusa verde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. Se não tem lei que fale o seguinte, olha, as quartas-feiras não é, então, ou seja, é proibido usar camisa verde fluorescente. Ou seja, eu não poderia usar camisa verde na quarta-feira. Mas eu não tenho lei me proibindo, então eu vou usar, porque a lei não me proibiu. Mas a administração pública já não é assim. Ou seja, se o administrador, se o agente, ele quer fazer algo, mas não está na lei, ele não pode agir de, eu vou fazer porque não está me proibindo na lei. Não, porque ele só pode fazer o que está na lei. E se não estiver proibindo, ele não vai poder fazer. Porque a administração só pode fazer o que está na lei. Ela não pode fugir disso. Se a lei falou B, ela tem que fazer B. A tem que fazer A. Ok? Eu trouxe um quadrinho mais à frente que vai deixar isso mais bem claro. Bom, segundo princípio é da impessoalidade. Ou seja, na impessoalidade você tem um agir sem privilégio, sem discriminação. Ou seja, você não pode virar e falar assim, eu não vou atender o fulano porque a posição política dele é diferente da minha. Você não pode fazer isso. E o princípio da impessoalidade, ele vai muito além, muito mais além. Então, por exemplo, pensa aí no seu município. Pensa que lá no seu município foi comprado um galpão, enfim, um espaço, um prédio para construir não, né? Para fazer dali, porque já está pronto, uma escola, por exemplo. Pode ter na fachada daquele edifício que foi adquirido pela prefeitura, pode ter escrito assim, ó, prédio comprado pelo prefeito fulano de tal para a construção de mais uma unidade escolar para o nosso município. Pode fazer isso? Não. Se isso for feito, ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Quem adquiriu? A prefeitura. Não foi o prefeito fulano de tal que adquiriu, tá? Aqui que eu falei que eu ia trazer o quadrinho para vocês. Esse quadrinho aqui é da doutrina da professora Ana Campos, de Direito Administrativo. E também lembrando a vocês que o Desafiando Concursos tem uma parceria com a editora Mizuno. Esse livro aqui, inclusive, é de improbidade administrativa. Esse livro aqui será usado nas aulas em que nós formos falar de improbidade administrativa. Esse livro aqui foi na Black Friday, eu paguei R$ 20. Ou seja, gosto de mostrar para vocês as referências que eu utilizo, tá? Bom, mapa mental. Falando da
legalidade, foi o que eu falei para vocês. A legalidade para o particular, ou seja, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não me proibiu de usar camisa verde na quarta-feira, eu posso usar. Só que para o administrador, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Se a lei autorizou, pode fazer. Se a lei ficou inerte, inerte quando não aquele assunto eventualmente não é tratado por lei, ou enfim. Mas se o administrador ele quer fazer alguma coisa, só que não tem uma lei falando que ele não pode fazer, ele vai continuar sem fazer. Ele só pode fazer o que a lei autorizar. Para ele não tem essa de ele pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Não, ele não pode fazer. Ele só pode fazer o que a lei falar. Isso aqui você pode. Acabou. Ele não pode fugir disso, tá? Bom, a legalidade para a gente, nós particulares, é a autonomia de vontade, ou seja, nós temos uma liberdade para agir. Já para o administrador, para a administração, é uma subordinação, ou seja, só pode agir de maneira infralegal, abaixo da lei. Bom, nós temos aqui uma lacuna legislativa, nós temos permissão para agir, enquanto na administração, proibição para agir, porque ele só vai fazer aquilo que está na lei, tá? E aí, efeito da lei negativo, para eles positivo, que só pode também o que a lei autorizar, tá? Lembre-se sempre disso. Acerca da impessoalidade, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de impessoalidade, pensando nesse sentido. Primeiro ponto, nós temos uma igualdade formal e uma igualdade material. O que é a igualdade formal? Por exemplo, você vai a um hospital e qual é a regra daquele bom senso humano? A fila e a ordem de chegada. Então, se você chegou, em regra, você passa ali na triagem e você vai ser chamado em algum momento. Só que você vai ali esperar o quê? Uma ordem de chegada. Igual lá na escolinha, lembra? Na hora do lanchinho, enfim. Só que essa igualdade, ela pode mudar um pouquinho. Se eu estiver falando de uma igualdade material, como assim? Você está lá esperando no hospital, vamos imaginar que já tenha meia hora, 40 minutos que você está esperando, e entra uma pessoa em estado grave e passa na sua frente. Se você fosse olhar pela lógica da igualdade formal, você pensaria: poxa, mas eu já estou aqui há 40 minutos esperando. Por que deixaram ele passar na minha frente? Só que para isso não acontecer, você tem igualdade material. Ou seja, você vai olhar para a gravidade da situação e vai conseguir estabelecer um grau de prioridade. Esse grau de prioridade, ou seja, ele vai falar mais alto do que uma ordem de chegada. Fechou? E a igualdade, a impessoalidade que eu havia falado para vocês lá no início do nosso comentário, foi que eu tenho uma atuação aqui objetiva, tenho um tratamento igual. Então, por exemplo, o servidor, o funcionário, ele não pode falar assim: ah, eu vou atender a fulano e não vou atender o ciclano, porque o ciclano é meu vizinho, ele deixou o lixo para fora e a porta da minha casa. Não quero atendê-lo, peguei birra dele. Não, você não pode fazer isso, tá? Bom, o princípio da moralidade, em regra, é o cumprimento de normas jurídicas indicadas pelos princípios da legalidade. Ou seja, a moralidade é você agir nessa probidade, né, nessa conduta íntegra. Por quê? Um comentário que eu vou fazer com vocês. Inclusive, isso é muito tratado quando nós estamos estudando, mas assim, de forma mais delicada, a improbidade administrativa. Porque quando o servidor ou a pessoa ingressa na administração, passou todo ali o processo, concurso público, enfim. Aquela pessoa, você entende que ela vai agir dentro
da legalidade. Ou seja, ela vai agir em prol do, vou colocar coletivo, acho melhor, dessa coletividade. Ela não vai agir em interesse próprio, ela vai agir em nome da coletividade. Então, isso é a moralidade. Você entende que a pessoa ela vai agir dentro dos moldes daquilo que ela viu, daquilo que ela se comprometeu, daquilo que o cargo dela exige, tá? E na verdade, para finalizar, ainda falta a eficiência, mas aqui chegando no término, nós temos a publicidade. A publicidade nada mais é do que a transparência, tá? Uma prestação de conta. Exemplo, os editais. Edital de, por exemplo, uma licitação, tá? Nós temos também os boletins, tá? Dos municípios. Ou seja, se uma pessoa foi exonerada ou uma pessoa foi nomeada, alguma coisa, esse ato ele é público, tá? Foi feito algo no município, por exemplo, a placa, a prefeitura adquiriu ali aquele prédio, enfim, para colocar ali uma escola, por exemplo, aquela plaquinha lá que fica valores, enfim, da obra, etc. Aquilo ali respeita o princípio da publicidade. Essa transparência é como se o município estivesse prestando contas para a sociedade, tá? Bom, e aqui a eficiência é o princípio mais assim, mais novo que nós temos, tá? Foi ali derivado da Emenda Constitucional 19 de 98, nada mais seria do que o rendimento funcional. Então, por exemplo, redução de gastos, né? É algo que já é muito do ser humano, né? O economizar um bom rendimento. O que nós temos aqui? Por que eu falei que é o mais novo? Nós já tínhamos até aqui a legalidade, até a publicidade, que seria do poder constituinte originário, ou seja, da própria Constituição Federal de 88. Porém, pós a emenda constitucional 19 de 98, aqui é de 88, eu falei 98, de 98, nós tivemos a inclusão deste princípio, que é o princípio da eficiência. Bom, superada essa parte, o que que eu fiz? Eu separei algumas questões para vocês verem como que as bancas gostam de cobrar esse assunto. Por que que eu quis fazer isso? Porque eu não sei se todos que estão me acompanhando já viram esse assunto. Então, eu quero que vocês tenham esse contato com os princípios da administração nas provas, tá? Onde eu pego essas questões do que concursos, tá? Uma plataforma de questões muito, mas muito boa. Eu recomendo que vocês depois deem uma olhadinha, respondam algumas questões. Vocês têm direito a algumas questões gratuitas, se não me falha a memória, são 10 questões, tá? E vocês conseguem resolver algumas questões muito boas, fechou? Bom, vem comigo. Olha essa primeira questão. De acordo com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que nós lemos esse artigo, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá a princípios. Assinale a alternativa que não corresponde ao princípio previsto no referido artigo da Constituição. O que o examinador quis aqui? Ele quis basicamente isso. Olha, eu quero saber se você leu o artigo 37 da Constituição. Se você tiver lido, você vai saber que alguma dessas palavras aqui não significa um princípio da administração, tá? Legalidade. Nós vimos que a legalidade é um princípio, inclusive o primeiro princípio que é ali taxado no artigo 37. Eficácia. E aí, pessoal, cuidado para você não confundir essa palavra com eficiência, tá? Cuidado para você não confundir essa palavra com eficiência, ou seja,
Eficiência não está no rol de princípios do artigo 37. Moralidade, sim. Pessoalidade, sim. E publicidade, sim. Ou seja, eficácia não está no artigo 37. Então, entendemos que eficácia não é um princípio ali explícito da administração pública, do artigo 37. Questões de certo ou errado também é muito bom para se treinar. O princípio da legalidade, então aqui ó, eles querem saber o princípio da legalidade, ou seja, aquele princípio que a administração vai fazer apenas o que está na lei. Foi isso que nós vimos? Beleza. Então, o princípio da legalidade no âmbito do direito administrativo brasileiro restringe a atuação da administração pública àquilo que é expressamente previsto em lei, sendo vedado qualquer ato administrativo que não tenha respaldo normativo. E aí, eu quero que vocês primeiro me respondam se está certo ou se está errado, depois a gente discute. Pode dar pausa, pode voltar. O que vocês acham? Bom, quem respondeu que está errado, acertou. Aí você pode me falar, Rebeca, que absurdo, mas falou aqui na questão o que você disse em aula, que a administração ela vai se restringir àquilo que está na lei. Verdade. O que pegou aqui de errado foi esse sendo vedado. A questão te falou o seguinte, que é proibido que os atos administrativos, ou seja, os atos que são, vamos dizer assim, feitos, realizados pela administração pública, ele quis dizer que esses atos não podem ter respaldo normativo. Como que não? Se o princípio da administração da legalidade é justo isso. Precisa ter respaldo normativo, ou seja, respaldo da norma. Como que a administração pública ela vai elaborar um ato administrativo que não tenha respaldo na lei? Totalmente contrário, tá bom? Tem que ter o respaldo normativo, o respaldo legal. Outra questão de certo ou errado. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, deve obedecer ao princípio da legalidade, da impessoalidade. Opa, minha caneta travou. Sendo dispensável obedecer aos princípios da moralidade, publicidade ou mesmo da eficiência. Cuidado. Dispensável, cuidado, porque é diferente de indispensável. Aí você pode falar, ai, Rebeca, que coisa boba, mas na hora da prova, gente, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ali no ato de responder, acaba respondendo errado. Dispensável é aquilo que eu posso descartar. Ou seja, por exemplo, vamos supor que, ah, essa caderneta aqui é dispensável para as minhas aulas, ou seja, eu não preciso. Eu posso dispensar essa caderneta, eu posso usar, como também eu posso dispensar. Mas essa caneta minha aqui, ó, de mesa digitalizadora, ela é indispensável para minha aula, ou seja, eu preciso dessa caneta. Percebeu a diferença? Ou seja, a resposta está totalmente errada. Eu não posso dispensar os princípios da moralidade, da publicidade, da eficiência. O fato de ter o respaldo legal e da impessoalidade não dispensa outros princípios da administração, tá? Outra questão, o princípio, isso aqui é muito legal, porque aqui basicamente eles querem que você saiba qual é o princípio que a questão te trouxe. O princípio que tem como característica a vedação de promoção pessoal, lembra que ó, pessoal do agente na realização dos serviços prestados pela administração denomina-se
que eu falei? Lá a placa e fala que o vereadorzinho aqui, ó, o vereador, ele adquiriu, ele, ele, ele é um bom, aí coloca lá, né, a foto dele. Ele é um bom vereador, enfim, algo que vem ali promover a sua imagem. Eu estou ferindo o que aqui? O princípio da eficiência, você acha? Bom, o princípio da eficiência ali está ligado a uma questão ali mais funcional, né? Uma redução de gasto. E aí? Não é. Moralidade? E aí, você acha que é moralidade? Publicidade. Bom, publicidade está ali mais algo para transparência. Escrevi errado. Peraí. Está ali voltado para algo mais da transparência. Também não, né? Não tem cara. E a impessoalidade? E aí? Você acha que é a moralidade ou a impessoalidade? Impessoalidade. Lembre-se, a impessoalidade, ela vai tratar dessa questão da não promoção pessoal, desse não favoritismo, tá? E a última questão para fechar, eu acho que é a última questão. Qual é o princípio básico da administração pública? Pega lá o artigo 37 da Constituição Federal. Quando cai uma questão assim, se cair lá na sua prova, faz o seguinte: lembra do artigo 37 e já faz isso aqui lá na sua prova. Ó. Peraí. Na hora que você estiver respondendo a sua questão, se cair sobre princípio da administração, lembra artigo 37 da Constituição Federal. Já lembra disso aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Precaução? Não. Tem aqui P, mas não é nada de precaução, é publicidade. Solidariedade? Nem S tem. Universalidade? Nem o tem. Ou seja, é o princípio da legalidade. Fechou? Dica para fechar a aula. Tente fazer uma exclusão, tá, de questões. Tente ali ficar no mínimo entre duas alternativas, por exemplo, A e D, enfim, essas questões assim. E cuidado com palavras como. Não é sempre que vai acontecer isso, mas cuidado quando você vê palavras como sempre, nunca, deixa eu ver aqui. Fugiu a palavra. Enfim, esses tipos de palavras, nunca, sempre, é, enfim, algo que vai abranger demais. Cuidado com esses tipos de palavra. Graças a Deus, isso ajudou uma aluna que fez um concurso para o Guarujá. Tá? Essa dica ajudou bastante. Bom, pessoal, até a nossa segunda aula. Assim que eu terminar o material, já venho com a nossa segunda aula e aguarde a nossa segunda aula também da Lei Orgânica do Município, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.